Acho que é um bom momento para explicar o interessante sistema de classificação da Motion Picture Association of America. É difícil lembrar de uma época antes da MPAA dominar a indústria cinematográfica com mão de ferro. Hoje, quando cineastas fora da lei, artistas alternativos ou estúdios querem realmente causar impacto, só tem uma jogada certa. Eles lançam um filme nesse espaço entre o comercialmente viável e o culturalmente transgressor, conhecido como filme sem classificação. O chefe da Motion Picture Association of America, Jack Valenti, anunciou em Nova York que a indústria cinematográfica criará um sistema voluntário de classificação para evitar que jovens vejam filmes inadequados. As classificações e a ideia de classificações existem a grande parte da concepção moderna de lançamentos industrializados de filmes. Todos nós as conhecemos. G, PG, PG-13 e R. Essas são as 4 classificações legítimas e comercialmente apropriadas que seu filme pode receber. Claro, existe o temido NC-17, mas para o estúdio é melhor falar o mínimo possível sobre isso. Nos últimos anos, os estúdios preferem lançar projetos aleatoriamente do que com essa última classificação. Para entender esse ecossistema, precisamos voltar ao início. Senhores, devido ao alto custo, só lançaremos no mercado se tivermos certeza de que não ofenderá nenhum americano razoável, independentemente de fé ou credo. De 1934 a 1968, o Código de Produção Cinematográfica estabeleceu um modelo concreto e puritano para o que poderia ser lançado nos cinemas pelos estúdios de cinema. Essa diretriz, comumente chamada de Código Hayes, em referência a William H. Hayes, ex-operador político e então diretor-geral dos Correios. E o Código de Produção, adotado pela indústria cinematográfica, foi criado para desenvolver e proteger. O Código Hayes impunha rígido controle ao cinema, proibindo fornicação, nudez e drogas em filmes amplamente lançados. Até conceitos como a vitória dos vilões ou a promoção de atos criminosos eram censurados pelo rígido código. No entanto, à medida que a moral pública evoluía e os estúdios ficavam cada vez mais frustrados com a censura totalitária da MPAA, cresceu a pressão para substituí-la por algo diferente. A MPAA, ou Motion Picture Association of America, foi eventualmente criada como substituta do Código Hayes. No entanto, a MPAA também tem suas falhas. Ela já foi acusada de corrupção, favorecer grandes estúdios e censura excessiva. Os membros do Conselho de Classificação, que são pais, não são deuses nem tolos. Eles assistem a um filme e tentam atribuir uma classificação que um responsável comum acreditaria ser uma representação precisa daquele filme. Certo, agora que já falamos da história, vamos voltar à pergunta original. Como um filme é lançado sem classificação? Geralmente é um estúdio ou uma distribuidora que quer evitar uma classificação NC-17. Apenas alguns poucos filmes de grande público foram lançados com a classificação NC-17 e quase todos fracassaram miseravelmente. Por conta dos acordos entre a MPAA e a vasta rede de cinemas, um filme só pode ser exibido nacionalmente se receber uma classificação. Durante a maior parte da história da indústria, grandes distribuidoras e estúdios hesitavam em lançar filmes sem classificação. Isso se devia ao receio de uma reação negativa do público e ao potencial de processos judiciais indesejados. Basicamente, sempre foi extremamente raro e difícil lançar um filme sem classificação. Isso foi assim até o início dos anos 2000. O que mudou nessa década tão reverenciada? O surgimento do DVD. É um filme em um disco do tamanho de CD. A imagem é 2 vezes mais nítida do que a do VHS. Nas décadas de 80 e 90, o crescimento do vídeo doméstico e locação deu aos estúdios nova fonte de lucro. Projetos que fracassaram nos cinemas foram ressuscitados nas salas de estar do mundo todo. Então, quando os DVDs começaram a fazer o mesmo pelos filmes, os estúdios passaram a explorar maneiras alternativas de fragmentar ainda mais essa experiência. Quantas versões a mais eles poderiam lançar para ganhar ainda mais dinheiro? Fenômenos passageiros como cortes estendidos, continuações pela metade como Homem-Aranha 2.1 ou X-Men 1.5 e isso mesmo, edições sem classificação inundaram o mercado. Essas edições sem classificação eram onipresentes e quase sempre terríveis. Basicamente, elas se resumiam à versão de cinema do filme com 1 ou 2 cenas adicionais inseridas. Isso se tornou uma tendência em toda a indústria. Entre elas, o lançamento em DVD sem classificação de American Pie fez tanto sucesso que gerou inúmeros imitadores. Novas cenas assustadoras. Conteúdos bônus exclusivos. Fique longe de Los Angeles. Para morrer pela versão sem cortes do diretor, Despertar dos Mortos e DVD Tuesday.
Essa prática de tirar dinheiro dos fãs de cinema não durou muito. Após quase uma década lançando versões alternativas e inferiores de filmes, todos desistiram, justamente quando a indústria de mídia física começou a colapsar com o streaming. Mas não se preocupe, o filme sem classificação não sumiu. Agora, ele está mais perto da ideia original do que antes. Atualmente, filmes lançados sem classificação têm mais peso. Ainda vemos a versão antiga disso, como o relançamento de Jogos Mortais para comemorar seu 20º aniversário. Viva ou morra, faça sua escolha. Traz uma versão mais longa, com mais violência e palavrões, mas ainda é o filme original. Também ficou em cartaz nos cinemas por apenas alguns dias, o que evita chamar a atenção da MPAA. É um lançamento limitado. A maioria das pessoas é tão ingrata por estar viva. Mas você não. Não mais. Terrifier 3, no entanto, é uma fera à parte. Bem, graças ao acesso que o streaming proporcionou, Terrifier conseguiu construir uma base de fãs cada vez maior e fervorosa. Essas são pessoas que vêm para a franquia por uma coisa e apenas uma coisa: violência gráfica. Então, quando a distribuidora Cineverse Corp percebeu que não havia chance da MPAA dar a eles qualquer classificação diferente de NC-17, eles não tiveram outra opção a não ser arriscar tudo e apostar todas as fichas. E olha, essa aposta deu muito certo para eles. O filme foi lançado sem classificação em outubro de 2024 e se tornou o filme sem classificação de maior bilheteria já lançado. O terceiro filme da franquia arrecadou 55,1 milhões de dólares no fim de semana de estreia e um total de pouco mais de 90 milhões de dólares. Isso é impressionante para algo que antes era só uma curiosidade cult. Literalmente isso não seria possível nem mesmo 10 anos atrás. Devido ao aumento da canibalização pelo streaming, os cinemas estão procurando qualquer motivo para ter uma desculpa para atrair o público. E não é estritamente ilegal lançar um filme sem uma classificação do MPAA, só é algo muito mal visto. Então, para o filme certo, como uma continuação de uma franquia de terror já consagrada, eles estão dispostos a arriscar. Terrifier é uma exceção? Ou servirá de exemplo para outros conteúdos transgressores tentarem o circuito comercial? Ei, camarada, o que tem na bolsa? Ele vai mostrar pra gente. Ei! Mas o que acontece quando é um projeto menor, mais independente, ou um projeto que ficou preso no limbo do desenvolvimento por alguns anos? Bem, essa está prestes a ser a história de Vingador Tóxico. O remake do clássico cult com Peter Dinklage segue o mesmo caminho de Terrifier. Apesar de estrear no Fantastic Fest há quase 2 anos e receber ótimas críticas, o projeto não conseguiu distribuição. Aparentemente, ele era agressivo demais em vários aspectos, mas finalmente aqui estamos nós, com o filme, na esperança de continuar a tendência de filmes sem classificação arrecadando muito dinheiro. Convoque as nozes. Ok, convocando as nozes. Independentemente se você é um vingador tóxico, um aterrorizador ou apenas um fã de cinema em geral, essa tendência de filmes sem classificação realmente serem lançados é uma coisa boa. A censura e a classificação de filmes moldaram toda a história moderna do cinema. A ideia de que podemos estar nos afastando disso e caminhando para algo que possa incentivar vozes novas e interessantes é uma perspectiva empolgante, especialmente considerando o pessimismo da indústria como um todo. A possibilidade de que filmes mais transgressores, interessantes e vanguardistas sejam produzidos e assistidos é um ganho cultural. Então, na verdade, a única coisa a fazer agora é todo mundo comparecer à primeira grande aparição de Toxie nas telonas em várias décadas, tanto por ele quanto por todos nós. O rosto dele é tão assustador. Não podemos mostrar agora. Você terá que assistir ao filme sozinho. E bem, isso é tudo que temos para este episódio. O que você acha? Existe um futuro real para filmes sem classificação daqui pra frente? Ou isso é só uma moda passageira que vai sumir rapidinho? Conte nos comentários abaixo. E como sempre, curta e inscreva-se para mais vídeos do Nerdstalgic como este.